Meus irmãos, meus queridos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Quero convidar você nesse momento a nós meditar na palavra de Deus. Preste a sua atenção, pede ao Espírito Santo para que dá mais e mais nos entendimento, para que nós venhamos entender, irmão, a palavra do Senhor. E de você procurar entender, pôr em prática e observar, irmãos, porque nós temos de seguir o verdadeiro ensinamento de Jesus. No livro de Efésios, no capítulo 4, e o verso 4, você pode pegar a sua Bíblia e vamos conferir para que você venha entender o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, se está de acordo com a palavra do Senhor. O livro de Efésios está dizendo assim, no capítulo 4 e o verso 4, está dizendo assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. Observe bem, irmão, a leitura. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Irmão, um só corpo. Agora não vai adiantar eu ir aonde é o versículo, porque você já conhece os versículos da Bíblia. Principalmente é você que sempre lê esses versículos. Um só corpo. Lá, onde Jesus disse para Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus também disse nas suas palavras que o que ele disse, as palavras não eram dele, mas sim do Pai. E você, eu, que lê a Bíblia, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a principal pedra. Você sabe disso, né? Você sempre lê nas suas pregações, nos seus cultos. Uma prova que a palavra não veio de Cristo, mas sim de Deus. Jesus apenas transmitia o que o Pai ordenou, o que o Pai disse. Quando Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele mesmo sendo a pedra, se fosse as palavras dele, como é que ele ia dizer? Sobre mim. Ele ia dizer sobre mim, porque ele é a pedra, mas ele disse sobre esta pedra, que é o seu filho. Então essas palavras veio de Deus. Então a igreja é o nome igreja de Deus. Porque tudo que é de Deus tem o nome de Deus. Quero que você entenda isso, irmãos. Buscando de Cristo sabedoria para que nós vamos entender. Então, se um só corpo, Jesus formou um corpo que é a igreja. Um só corpo. E se você quer ter a vida eterna, você tem que ser membro deste corpo. A igreja
que Cristo fundou junto com os apóstolos, a igreja de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse a porta do inferno, ele disse as portas, porque seria muitos. Agora, irmão, vamos ler lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, e o verso 16 está dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinar-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Observe bem, irmão, esses falsos profetas, falsos pregadores estão nas portas, porque Jesus disse que seria muitos. Então, cada porta é uma porta que fala vaidade, que fala mentira. Porque o verdadeiro evangelho está na verdadeira igreja que foi fundada por Cristo. Um só corpo. Agora, sabe por que você vai entender? Porque os mentirosos não se afirmam na verdade. Porque a verdadeira igreja é a verdadeira palavra, é o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas os falsos não pregam o verdadeiro evangelho e não quer saber da verdade. Porque eles não querem saber da verdade, porque é lucro. Tem lucro na mentira. Tem riqueza na mentira. É dinheiro na mentira. E eles preferem a mentira, porque tem lucro. Porque eles não pregam a verdade. Porque eles não aceitam o verdadeiro ensinamento de Cristo. Porque ele não prega o verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque na verdadeira igreja de Deus não tem dízimo, não é lícito dízimo no Novo Testamento. Na lei de Cristo não existe dízimo. Na verdadeira igreja de Deus não tem salário para pregar o evangelho. Mas na mentira tem. Na verdadeira igreja de Deus não tem campanhas e mais campanhas. Não tem cultos mentirosos. Não pode ultrapassar, não pode diminuir. Você tem que pregar o que Cristo ensinou, o que os apóstolos ensinou na verdadeira igreja de Deus. Mas eles não querem saber. Porque se eles for pregar o verdadeiro evangelho que Cristo e os apóstolos ensinou, eles vão perder os seus lucros, vão perder o seu salário de pregar, né? Porque já estão recebendo a sua recompensa. É isso, irmão, que você tem que entender. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo está na verdadeira igreja de Deus. A igreja que Cristo disse para os apóstolos: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É por isso que os falsos pregadores não procuram a verdade. E se você, meu irmão, minha irmã, tem o desejo, tem sede da sua salvação, eu te dou um conselho. Nessas igrejas, fora, que prega a igreja estabelecida, fundada por homem,
quando a palavra diz que é só uma doutrina, é só um Espírito, é só um Deus, é só um corpo. Você que quer ser um verdadeiro cristão, você tem que ser membro deste corpo. Mas é dividido. Eles são divididos. E cada divisão é um espírito, é uma doutrina diferente. Onde vive igualmente rato e gato, um com o outro, intrigado, um não combina com o outro não combina com o outro. Então, se você pode ver que essa igreja não é uma igreja, é uma igreja falsa, não é uma igreja confiável de você ter a sua vida eterna. Por quê? Porque não é o Evangelho de Cristo, não é a igreja de Deus. Porque a verdadeira igreja de Deus prega o verdadeiro ensinamento de Jesus e ensinamento dos apóstolos. Então, se cada igreja que você vê por aí é uma doutrina diferente. Então, se não é, você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender isso, você tem a palavra, você tem a Bíblia. Você pode ler, você pode observar o que você está ouvindo dos falsos pregadores, que só pensam em dinheiro e não procura pregar o verdadeiro evangelho, levando um povo ao mau caminho. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te dá um dia, uma noite, uma tarde, e que você procura entender o verdadeiro evangelho de Cristo e procurar servir a Cristo da maneira que a palavra nos ensina. Fica na paz, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, se for da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é quem domina, é quem manda e que estabelece todas as coisas para as nossas vidas. Fica na paz, até o próximo vídeo.